135 milhões é o número de resultados para menos de 1 segundo de busca na internet pelo termo second hand. É o mercado de segunda mão, brechós, trocas, aluguéis de roupas, de coisas, enfim, online, físico, não importa. É um mercado que cresce muito, que movimenta a economia, que movimenta a sociedade e que é até uma forma de fazer um bom uso do próprio dinheiro. Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, nesse episódio do Investidor em Foco, que começa agora em áudio e vídeo. Para muita gente, o mercado de segunda mão não é novidade, mas no Brasil é algo que vem crescendo nos últimos anos e que promete, desde artigos de luxo, decoração, roupa, carro, imóvel, é um mercado que movimenta muito a economia. E é por isso que a gente vai falar aqui nesse episódio do Investidor em Foco sobre isso. Então sejam bem-vindas e bem-vindos, que hoje tem Ana, tem Martim, prazer estar de novo com vocês. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Bom, vale sempre a gente deixar muito claro que quando a gente está junto é muito mais legal. Não dá para esquecer de falar isso. E sobre um tema que eu acho incrível, sou uma usuária incondicional, porque eu acho que tem muitos benefícios, que a gente vai falar de vários deles aqui hoje, que tenho certeza que todo mundo vai tirar um bom proveito desse papo. Eu sou usuária e curiosa. Tudo bem, Martim? Tudo bem com vocês, ótimo. Não, eu também sou usuário, né? Mas até como comprador do que como vendedor, tá? Mas enfim, vai ser uma conversa muito útil, certamente, para todos, e bem interessante. Bom, então vamos começar contando as nossas experiências. O que vocês já usaram ou venderam em mercado de segunda mão? Bom, tem vários caminhos, né, para a gente poder acessar esse mercado, como você falou, que tem crescido bastante. Eu confesso que eu tinha bastante preconceito, porque até os próprios negócios, e eu sou mais usuária do mercado de moda, vendo muita coisa, me desfaço de muita coisa e acabo comprando acessórios e também roupas nesse mercado aí de desapego. E antes era uma coisa que ela não tinha uma organização, você ia em determinados brechós, era difícil de achar as coisas, era muito relacionado a coisas mais velhas, etc. E como você também citou na abertura, a gente tem mudado o nosso olhar para esse tipo de negócio, né? Então eu uso bastante, então eu faço parte de vários grupos de desapego, tanto de amigas, tanto de grupos que são maiores, mas em geral grupos de pessoas que se conhecem, então tem uma certa segurança ali na compra e venda das coisas. Existem sites que às vezes eu uso esses sites mais para comprar do que para vender, porque às vezes eu não acho que seja uma vantagem para quando você quer se desfazer de alguma coisa. E aí os velhos tradicionais, né, que a gente não imagina, mas também é o mercado de segunda mão, quando você compra um carro usado, quando você vende seu automóvel, quando você compra uma casa que já está pronta, um apartamento que já está pronto, muitas vezes mobiliado. Eu recentemente comprei um monte de móveis, né, não imóveis ainda, quem sabe, mas vários móveis numa reforma que eu estava fazendo. Então eu aproveito bastante, mudei o meu olhar para isso. E de vez em quando também eu me desapego de coisas lá que eu não uso mais e que vão circular tanto a energia quanto a economia em algum outro lugar. E você, Martim? Não, eu também uso, bom, você citou a questão de carro usado, é alguma coisa mais frequente de alguma forma, ou seja, não mais frequente, porque é pouco frequente a compra e venda, mas tipo mais antiga, né, mais conhecida. Mas eu também, durante a pandemia, por exemplo, eu comprei alguns equipamentos de fotografia, né? Acho que naquele momento, de fato, até por diversos motivos, inclusive financeiros, teve uma oferta importante, no meu entender, de alguns equipamentos de segunda mão e eu acabei comprando por algum preço bastante interessante, né? Além disso, alguns móveis também. Tô com aí uma mudança aí, do apartamento onde eu vou morar e eu comprei algumas coisas também de móveis e objetos de decoração no geral, tá? Então, acho que tenho aproveitado um tanto. Como vendedor, de fato, não costumo utilizá-lo, né? Obviamente já vendia carros, né, usados, mas tipo, eu não sei, isso aqui para mim ele tá até um pouco diferente. São categorias distintas, né? Mas tipo, eu nunca vendi, assim, roupas, por exemplo, tá certo que acho que
o meu estoque de roupas talvez seja diferente do de vocês, ele é mais limitado. A gente pode explicar o conceito aqui de liquidez, usando aí, o seu tipo, exemplo. E aí, de fato, eu uso e quando não quero, de forma geral, eu acabo doando, tá? Roupas, também. né? Que é uma coisa tipo, eu assim. nunca vendi alguma roupa minha nesse sentido, né? Mas eu acho que, sem dúvida, que é um mercado que vem crescendo. Você vê para a quantidade de sites, né? De lugares onde você pode negociar de segunda mão, é claramente um mercado em crescimento e é importantíssimo. Eu concordo. E o que ele tem expandido em termos de frentes meio inusitadas. A gente vai falar um pouco disso depois. Eu já usei o mercado de segunda mão para comprar roupa, já usei para comprar objeto de decoração e usei para vender. Quando eu morava em Brasília e vim mudar para São Paulo, eu não tinha como trazer as coisas que eu tinha em casa, eletrodoméstico, até o meu carro, cama, sofá, tudo isso, porque eu ia morar com amigas, não tinha espaço no apartamento e a voltagem aqui era outra. Então, eu vendi online, em mercado de segunda mão, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, cama, sofá, e vendi para uma amiga uma mesa com cadeiras. Então, foi uma economia que girou muito ali e o carro também vendi lá antes de vir para cá. Mas vocês veem muitas vantagens. Eu acho que esse ponto que a Ana trouxe da aceitação social tem ajudado muito a isso se disseminar e as pessoas deixarem de ter preconceito com essa coisa da segunda mão, né? Para mim, assim, existem várias vantagens. A primeira delas é do acesso mesmo. Quando você pensa no mercado de luxo, por exemplo, que é um mercado já restrito, ele é desenhado para que seja exclusivo, ele é proibitivo muitas vezes pelo preço das coisas e são objetos de desejo. O mercado de segunda mão não deixa de ser um acesso para quem quer algum objeto de luxo, desde uma decoração, de um artigo ali, de um vaso, de um design ou de uma peça, de um móvel que possa ser um acesso para isso, até um artigo de luxo, de vestuário, de acessório. Então, eu acho que tem essa importância do acesso. Para mim, um outro fator é do desapego mesmo e você fazer uma renda, porque faz mesmo. Tem uma coisa muito interessante ainda no mercado de luxo, que muitas pessoas ainda têm o desejo de ter aquele objeto, de comprar aquele objeto, mas eles já pensam nele nessa posse provisória ou transitória, em que, poxa, eu comprei essa bolsa, ela é legal, vou usar essa bolsa, mas eu já penso em passar ela para frente em algum momento. Então, você fazer uma renda com isso e seja pela necessidade ou mesmo por uma estratégia de você usar aquilo e depois se desfazer. E tem uma coisa da sustentabilidade mesmo. Principalmente, de novo, entrando aqui nessa área que eu gosto muito, que é o mercado de moda, que ele te leva, te acelera, te convoca a comprar e consumir de uma maneira muito mais frequente e acelerada. O mercado de segunda mão ele vem como uma forma também de ser um pouco mais sustentável, porque como a moda gira muito rápido, às vezes peças que são muito mais datadas, vale a pena você comprar isso de segunda mão, que você vai pagar mais barato, você vai usar por um período menor, não vai gastar tanto, vai ter o acesso àquilo e depois você pode se desfazer. A doação é um aspecto importante, claro, né? Ele até traz assim um bem-estar, uma sensação de satisfação, de contribuição também muito importante. Mas a sustentabilidade do mercado de segunda mão é importante porque a gente está falando de poluir menos, a gente está falando de produzir menos e desde da embalagem, né? Até o uso efetivo daquilo. Então, para mim, tem muitas vantagens econômicas, culturais, sociais e de sustentabilidade. Eu ia trazer esse ponto que você trouxe agora sobre a questão ambiental, porque a quantidade, por exemplo, de água que é usada na produção de uma calça jeans precisa fazer jus ao uso dessa calça por mais tempo para justificar o tanto que se consome do recurso finito ambiental para fazer a produção. E isso com qualquer objeto, roupa que a gente estiver falando, vai ter um impacto ambiental. E quando você provoca esse aumento do prazo de vida desse objeto, você também está
preservando de certa maneira, né? Essa pessoa vai deixar de comprar algo novo que gastou aquele mesmo tanto de recurso para prolongar a vida daquele outro que já foi comprado, já foi usado, né? E isso vale tanto para a produção como para a destinação final, né? Sim. Quer dizer, reduz também a produção de lixo, eventualmente, coisas desse tipo. Então, acho que o impacto ambiental vai por dois lados. Acho que é extremamente importante isso, né? E acho que as pessoas estão tomando um pouco de consciência sobre isso. E sobre o crescimento desse mercado, a gente vê uma gama gigante de ofertas de áreas super diferentes. Tem essa questão da troca, do aluguel, do aluguel de coisas específicas. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um site que aluga essas clutches, bolsinhas de usar em festa, de marcas super consagradas. A pessoa usa numa vez, num evento e devolve. E tem agora essa ampliação do mercado para a questão de moradia, questão de carro. O que vocês acham que motiva esse crescimento? É um pouco dessa mudança de comportamento em relação aos bens? Eu acho que tem uma mistura de coisas, tá? Eu acho que tem uma questão de renda também, tá? Eventualmente trabalhos mais estáveis, mais remunerados, talvez tenham ficado um pouco mais escassos. Você vê alguma coisa um pouco diferente na mudança do mercado de trabalho, a gente vê estatísticas, a redução de empregos CLT, coisas desse tipo, isso também tem impacto, tá? Mas eu acho que mais do que isso, né? Portanto, a pessoa compra segunda mão mais barata e depois vende, ou então tem algo de renda ali. Mas eu acho que o principal aqui é que acho que as gerações ou a sociedade oscila entre momentos nos quais a posse e os bens são mais importantes e momentos nos quais as experiências, os momentos são mais importantes. Eu acho que nós estamos num momento onde as experiências, os momentos são mais importantes do que a posse em si, né? Então, acho que a pandemia até acelerou isto, né? Querer viver, querer ter experiências mais do que ter essa posse. Acho que tem uma dinâmica super importante de enxergar as coisas, tudo, como alguma coisa temporária, um pouco que a Ana estava falando, né? Mas isso é bastante amplo, né? A gente pode falar de Bauman aqui sobre os tempos líquidos, né? Que a gente já falou em alguns podcasts, né? Então, relações eventualmente menos estáveis, empregos menos estáveis, empresas menos estáveis, ou seja, que se modificam constantemente. E eu acho que aí pensar em bens para você deter por longos horizontes de tempo, talvez para sempre, não encaixam tanto com essa sociedade, né? Outro dia eu falava com meu sobrinho sobre comprar uma casa. Ele vai comprar uma casa ou não? Eu falo, não, imagina, comprar uma casa me prende. Eu falei, caraca, sempre pensei em comprar uma casa como uma coisa que me dá estabilidade, né? Que te prende. Exato. E aí ele fala, não, porque eu sou menos livre com uma casa, né? E é verdade. Ele é menos livre, porque ele não pode estar num lugar e morar depois 6 meses em outro lugar, trabalhar como nômade digital, né? Então, de fato, então, acho que tem essa demanda por coisas mais líquidas, no sentido baumiano, digamos assim, né? Então, toda a dinâmica do escambo, das trocas, da temporariedade da posse, eu acho que é algo que ganha espaço. Então, aí aluguel de carro por aluguel, a questão dinâmica do time sharing de casas de praia, coisas do tipo, você vê vários lançamentos com isso, no qual você não tem a posse definitiva e única de uma casa na praia, por exemplo, você tem alguns dias para usar, você tem a posse durante uma determinada quantidade de dias. Claro. Então, essa questão de querer ter a posse que perdeu para mim um pouco de sentido, né? E se valoriza mais a experiência que você tem sobre aquilo. Porque não tem como negar que, de fato, ter uma casa na praia para usar, nem que seja 2 vezes por semana, ou que seja um mês por ano, isso é um desperdício. Né? Claro. É um desperdício, né? Então, acho que a sociedade ganha eficiência de alguma forma, até em termos econômicos, até macroeconômicos, podemos dizer, com essa economia de compartilhar, com essa economia de trocar, e que é também da segunda mão. E nessa que você citou no começo, né, dessa busca na internet sobre termos segunda mão e né, trocas, desapego, sempre os resultados aparecem, como ter um dinheiro extra, como ganhar mais, como fazer uma troca segura.
O fator econômico eu acho que também pesa bastante, porque a pessoa ela tem a sensação de que ela está gastando aquele dinheiro, né? E muitas pessoas veem como investimento. É muito interessante ver, não, eu estou investindo nessa roupa, estou investindo. Na verdade, não, você está gastando dinheiro, mas de certa forma você tem um cashback, né? Ali na essência, a partir do momento que você se desfaz daquilo. Acho que gera uma sensação também de alívio muito, né? O acúmulo, ele é uma coisa que desgasta, de você ter ali coisas que você está ali um tempão. Acho que tem um fator importante, a desorganização leva ao desperdício em várias coisas, do alimento, à roupa, ao teu dinheiro. Se você é desorganizado, você não sabe o que você tem, você deixa a comida vencer na despensa, você olha para aquele armário cheio de coisas e fala, nunca tenho roupa para usar, porque aquilo não está organizado da forma que deveria ou da forma que poderia. Você compra uma coisa, quando você chega em casa você já tem ela, da comida, né, ao armário ou algum outro objeto que você tem em casa. A organização também ela é uma chave para você entender de fato o que você precisa. E tem uma coisa importante, quando a gente olha, e aí você que é especialista em comportamento pode dizer também, a escassez ela gera também um sentimento de você querer acumular, né? Poxa, a pessoa não tem acesso, nunca pôde comprar, então quando ela começa a entender a prosperidade, ela vai querer ter aquelas coisas, né? O mercado de segunda mão te dá acesso, como eu disse, para as coisas que talvez não fossem possíveis em um determinado tempo, ele abrevia, porque você está comprando um bem mais barato, e depois você também passa a perceber que, né, muitas vezes você está comprando uma coisa para aliviar uma angústia, uma tensão, um desejo de você de fato querer aquilo e nem era, né? Você queria muito mais se sentir capaz de acessar aquilo do que necessariamente ter aquilo. E acho que você conseguir fazer isso de um jeito mais econômico, de um jeito mais consciente é importante. E não dá para descartar o fato que as redes sociais também elas trazem uma pressão muito grande do consumo, mas também vamos dar o crédito devido a elas, né? Elas têm trazido essa coisa do segunda mão, do reuso, de uma forma muito mais consciente que vem ajudar essa mudança de cultura. E acho importante o papel, nesse caso das redes sociais também, quando elas mostram pessoas que são referência para outras fazendo esse tipo de prática. E elas acabam encorajando outras pessoas a pensar sobre isso e a entrar nesse círculo econômico, né? De fazer as coisas rodarem, de se desapegar. Acho que esse termo tem muito a ver com esse mercado, né? Desapegar daquilo que já não é útil para você, mas pode ser para outra pessoa, porque, né, não necessariamente, e maioria dos casos, o mercado de segunda mão, a gente não está falando de coisas que estão ruins, a gente tá falando de coisas que estão muito bem, obrigada, mas que perderam sentido para aquela pessoa que tinha, né, e passaram a fazer sentido para outras pessoas. Eu gosto muito da ideia, eu nunca usei, mas eu gosto muito dessa ideia do aluguel do closet. Isso é muito legal, né? Porque eu não aluguel de mala pronta para você ir para viajar, vai para um lugar frio, você aluga a sua mala de roupa. Nossa, não é demais? Isso eu acho muito criativo. É muito criativo. Falando nisso, quais as coisas mais diferentonas que vocês já viram nesse mercado? Eu acho que essa que o Martin trouxe do aluguel da propriedade temporária, que é o time sharing, não é uma coisa tão nova, né? Acho que no exterior é bem comum, inclusive. Mas o mercado de segunda mão também não é, né, gente? Ele tá proliferando agora. Na verdade, no exterior sim. Isso há quanto tempo? Era chique comprar em brechó, em viagem, né? Você acha cada coisa legal. Sei lá, tem 50 mil coisas assim. Sei lá, qualquer cidade, né? Qualquer cidade. $1, €1, um vestido. Não, é verdade. Vintage. Né? Na raiz, vintage raiz. Não, de fato. Mas acho que essa questão do time sharing é algo um pouco diferente. Eu acho que a questão dos veículos por aluguel, que está crescendo muito, e cresceu, sei lá, de 2, 3 anos para cá, né, também, é alguma coisa interessante também, né? E tem enormes benefícios. Tem um colega nosso que ele faz isso e outro dia estava trocando o carro, falando, que legal, tá? Não sei se os preços ainda podem ajustar na medida em que aumenta a competição. Eu não cheguei a fazer a conta se de fato vale a pena, que é muito mais cômodo, isso né? Mas não cheguei exatamente a fazer a conta na ponta do lápis, tá?
Até porque não sei. Eu não sei se eu faria um carro por aluguel, por exemplo, não sei. Eu acho que se financeiramente valesse a pena, eu faria, porque uma coisa que me atrai muito nesse mercado deu um probleminha no carro, eles vão te trocar o carro. Isso não vai ser uma dor de cabeça sua mais, como acontece quando o carro está desapegando do problema também. Isso precisa ver, é isso que eu digo. Eu não sei se isso não tem algum custo adicional, ou seja, tipo, você teria que fazer alguma coisa que alguém está fazendo por você, e no pacote de tudo isso, esse risco deve estar um pouco lá embutido. Então, enfim, mas tipo, eu não fiz, então não sei. Coisas mais diferentes, acho que é isso, né? Que nem eu já falei, comprei muitas coisas aí para fotografia, várias, acho que foram excelentes alguns negócios que eu fiz. Coisas que praticamente estão novas, o que para quem gosta de fotografia como eu, tem resultados fabulosos, tá? Então, mas aí, acho que mais coisas vão surgir, tá? Mais coisas vão surgir. Lembrei de uma coisa aqui que é muito característica de mercado de segunda mão, que é para os amantes de vinil. É aonde eles vão encontrar os discos para sua... O único lugar. Porque aí não tem, exato, aí não tem o mercado novo, praticamente. Mas é algo que o mercado de segunda mão faz total sentido, porque senão essa economia não existiria, né? Eu acho legal essa questão do closet por assinatura, por ser mulher e por gostar tanto dessa temática. Acho que isso é uma coisa super criativa e ela traz dois também, né, uma via de duas mãos em que você usa o serviço e paga. E você também pode colocar suas roupas ali para aluguel. O aluguel de roupas de festa, né, também é uma coisa bastante consolidada já. E isso vem para trazer um vigor aí, aliás, para as roupas do dia a dia. Eu acho isso bastante criativo. E é uma fonte de renda também, de você colocar coisas que você não usa e não fazem mais sentido para você naquele momento, mas também você não se desfaz delas. Então, eu acho isso uma das coisas mais criativas. Mas eu queria aqui compartilhar um sentimento que eu acho que é importante, né? Às vezes a gente está querendo vender alguma coisa, a gente fala, mas quem vai querer isso, né? Poxa, esse negócio está velho e tal. E eu me lembro muito da compra do meu segundo carro. Não foi do meu primeiro carro, que eu já contei a história do meu primeiro carro aqui. Mas no meu segundo carro, eu me lembro que quando eu fui vender ele, eu falei, gente, quem vai querer, né? E ele dava tanta dor de cabeça, mas vendi. Mas a minha sensação, o meu sentimento de mais realização foi do outro carrinho velho que eu comprei. Porque quando eu entrei no carro, ele era um carro usado, ele era velhinho também, ele tinha lá os seus probleminhas, mas eu entrei na sensação de estar entrando num carro novo. Sim. Então, possivelmente, quem pôs aquele carro para venda falou, esse carro só está me dando dor de cabeça, esse carro está velho e não sei o quê, mas para mim ele era um carro novo. Acho que essa sensação no mercado de segunda mão é legal, por isso que eu falo do acesso. Era o que eu podia e foi, né, de novo, eu acho que são categorias de desapego e de vendas, não é nem desapego, né, é de venda diferente, de segunda mão, mas ele sempre traz uma novidade. Então, às vezes, uma coisa que para você já não faz mais sentido, ele fará todo sentido na mão, né, na segunda mão que vai receber aquele bem, aquela posse. Acho que é muito legal, acho que a pegada principal é a econômica e é a de sustentabilidade. Não à toa as pessoas estão mais simpáticas, né, a esse mercado, porque tem uma chance de você também, às vezes, aquela coisa que tem um valor emocional para você, é só uma coisa, né? Você guarda aquela emoção para você, mas se desfaz daquela coisa porque ela vai ter um outro significado com quem recebê-la. E a gente não falou de uma coisa que é igualmente importante, e o Martim pincelou um pouco isso antes, a questão da empregabilidade. Sim. Né? Olha o quanto de negócios que surgem a partir de um mercado que está crescendo, que ele pode ser tão óbvio, mas que quando ele está despertando interesse de uma sociedade, como é o caso que está acontecendo no Brasil agora, ele vai gerando muitos empregos e às vezes não só uma fonte extra de renda, mas a fonte principal, quem sabe, né? Outro dia eu estava vendo, quando eu mencionei desse aluguel de bolsinhas de festa, tem pessoas que estão criando sites de segunda mão focados em coisas de grife, e aquilo virou um negócio para aquela pessoa, e não mais ali um momento dela vender alguma coisa que outra dela, não. Ela faz o gerenciamento
daquelas peças de grife assinadas de quem já usou e acha que não vai usar mais. E não vai doar aquela peça de grife, sim, vai fazer o dinheiro circular com ela também. E aí, voltando ao ponto que você perguntou do que eu vi de mais criativo, né? Acho que esse, quando a gente está falando da questão econômica, né? Essa coisa do aluguel de roupa, aluguel de mala, imagina, você liga para a pessoa e fala assim, gente, olha, vou para a praia, vou alugar a mala toda, né? Então, para quem não gosta de fazer mala, que é uma coisa que muita gente não gosta, tá aí a dica. Mas uma das coisas mais legais que eu já vi... Tanto é chato que quando a pessoa é chata, a gente chama que era uma mala, né? Exatamente. Não, sem alça. Sem alça. Né? Mas uma das coisas mais lindas e sensíveis que eu já vi, e aí está muito mais relacionado ao mercado de doação, que eu acho que é uma prática que a gente também tem que exercitar, é uma instituição que coletava roupas, artigos de vestuário, e essas meninas, elas criavam uma loja, uma experiência de loja em araras organizadas, aquela coisa de você entrar numa loja de shopping com cheirinho gostoso, tudo bem limpinho, organizado, aqueles balcões, como se você estivesse entrando numa loja mesmo, e era para meninas de baixa renda. Então, elas tinham a experiência de comprar, não só receber uma doação, mas delas estarem indo num ambiente bonito, organizado, bacana, para que elas pudessem experimentar o que era consumir. Eu achei isso de uma delicadeza imensa, que faz da doação ainda mais especial. Sim. Eu tenho uma experiência dessa perto da minha casa. Tem um centro espírita que recebe doações de roupas, calçados, objetos que estejam em bom estado. E com frequência, quando eu vou doar alguma coisa, eu levo ali para eles. E eles fazem essa coisa do bazar. Então, a venda é por um preço muito, muito simbólico. Mas a pessoa, ela tem a experiência de escolher o que ela quer também. Não é porque ela não pode pagar por algo que ela vai ter que se contentar com uma coisa que nem serve nela, talvez. E ali ela tem toda essa experiência de escolher, de experimentar e de sair dali por um preço muito simbólico, ou talvez até por nenhum preço, mas com algo que vai fazer sentido para a vida dela também. Eu acho isso, assim, mostra a delicadeza e a humanização que também esse mercado pode trazer. Eu achei essa iniciativa muito bonita por isso, porque também a gente, além de estar ajudando alguém, a gente está dando autoestima para alguém. Claro, e isso é uma coisa que, como a gente fala, não tem preço. Eu acho que para a gente custa pouco, mas para o outro vale muito e acho que é demais isso. Acho que isso de cobrar alguma coisa, né, nem que seja simbólica, é importante, sim. Traz um pouco orgulho da pessoa ter entregue algo, valoriza de alguma forma mais aquilo que foi colocado, né? Então, acho que é algo que vale a pena. E às vezes os valores, provavelmente, pelo que você me conta, são realmente simbólicos, né? Não é nada, né? Então, eu acho legal isso também. Não, e assim, né? Simbólico é relativo também. Também. Talvez para aquela pessoa, aquele valor, ele represente. Mas eu acho que aí vai muito no que a Ana trouxe de colocar aquela roupa e sentir que ela é novinha porque ela acabou de chegar na pessoa, né? Eu acho isso muito importante também. Muito bom, gente, muito bom. Gosto dessas discussões bem filosóficas que às vezes a gente traz aqui. E econômicas, minha gente. Sempre. Econômicas sempre. Muito bom. Obrigada pela companhia hoje. A gente vai fazer isso mais vezes porque é sempre muito gostoso estar juntos. É isso aí, concordo plenamente. Eu curto. Até o próximo. Até. Obrigada, gente. Foi um prazer, como sempre, ter vocês aqui na nossa companhia. A gente volta na semana que vem. Tem mais Investidor em Foco, tem mais episódio de quinta e a gente espera vocês como sempre. Até lá.